Seja bem-vindo. Eu sou Alexandre Lobo, esse é o Ilus Insights, o podcast do Ilus, que vai abordar todos os assuntos sobre logística e supply chain. Eu estou aqui hoje com o Maurício Lima, sócio-diretor do Ilus, e o Leonardo Giulianelli, sócio executivo do Ilus, e é para a gente conversar sobre custos logísticos. Maurício, seja bem-vindo, cara. Pô, antes de mais nada, bom dia ou boa noite, boa tarde a todos aí, não sei em que hora cada um está assistindo nosso podcast, é um prazer estar aqui e sem dúvida vai dar para esclarecer um pouquinho do que a gente tem trabalhado aí, tem vivido aí nos últimos tempos em logística. Léo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. É um prazer estar aqui conversando sobre tema tão relevante. Espero a gente poder trocar algumas ideias muito interessantes sobre custos logísticos no Brasil. Algo que é muito interessante tanto para as empresas quanto para os profissionais. Então, Maurício, eu imagino que o tema custo logístico seja o que você mais conversa quando você está nas empresas, né, quando você, visita um cliente, me fala um pouquinho como é que é a abordagem nas empresas. É, na realidade esse negócio de custo é aquele negócio, né, ninguém quer ter o custo, né, mas todo mundo tem medo dele e aí acaba querendo tratar isso de alguma forma. Sim, É, e é interessante, porque quando a gente está no mundo aí da logística e do supply chain, o que a gente procura trabalhar muito é agregação de valor, né. Então eu certo. diria assim, o custo é algo importante, mas ele é algo que vem numa segunda linha. Primeiro a gente tem que pensar muito no que é estratégia logística e o que é ter um 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 custo adequado, né. Muitas vezes eu vejo muito essa confusão, né. Não necessariamente aquilo que você, compra barato, sai barato. Muitas vezes aquele negócio que a gente brinca em casa, que é o o barato acaba saindo caro, muitas vezes acontece a mesma coisa na logística, né, porque você quer economizar muito, você acaba muitas vezes tendo, digamos, um serviço de má qualidade, então você tem uma contratação barata e uma operação cara. Essa é um pouco a vida do executivo brasileiro. E aí nasce um tema interessante, Uhum. que é não só a questão do quão barato ou quão caro ele está sendo, né, mas a dificuldade que a gente tem de cumprir orçamentos. Certo. Então eu diria que hoje o diretor de logística, de supply chain, muitas vezes ele é um malabarista de orçamento logístico, né. Mas essa é uma mudança paradigmática, não é, Maurício? Antigamente as empresas elas olhavam para as linhas de custo com muito mais atenção. Quando você fala que hoje a questão não é propriamente o custo da operação, mas o tamanho da oportunidade que ela gera, do valor que ela gera, olhando não só para a linha de custo, mas para a linha de receita, isso é uma mudança, né? Você pode falar um pouquinho sobre o que que você acha que mudou na percepção dos executivos e das empresas, essa visão estrita de custo como algo a ser evitado, para uma visão do custo que é necessário para que eu possa agregar determinado valor para o meu cliente? É, um ponto que eu acho interessante aí como exemplo, a gente pensar no comércio eletrônico, né, no comércio digital. O que que acontece? Antigamente era difícil você mensurar muitas vezes o serviço, né, você falava assim: "Ah, minha empresa, por exemplo, faz uma entrega com, 3 dias, 4 dias, poxa, agora a gente tem uma exigência maior pelo nível de serviço", mas o quanto que de fato eu agrego isso? E aí tem uma relação muito do como que eu consigo medir isso. Então, por exemplo, se eu estou num comércio eletrônico e eu sei que a minha empresa está fazendo entrega em 3 dias. Em 3 dias eu tenho um determinado nível de venda, né, de que a gente chama de conversão, de cada clique, o quanto que eu consegui vender. E eu passo esse prazo para 2 dias, o quanto que isso eu melhoro a venda, o quanto que isso impacta a minha venda, eu estou medindo exatamente o quanto que eu tenho de receita a mais por conta da minha logística. E aí a gente começa a ganhar Certo. com a Hum. logística com uma diferença, né, em relação também ao serviço. E do ponto de vista de custo, o que muitas vezes acontece é que você tem um custo que ele pode ser contratado barato, mas operado caro. Um exemplo muito claro isso é no transporte, né. O que que acontece no Brasil? Normalmente você tem relações de transporte, principalmente quando você tem relações, né, que a gente chama de carga geral, em que você contrata frete, que você tem lá um transporte que tem uma grande empresa transportadora e tudo, mas que muitas vezes quarteiriza esse transporte para quê? Para pequenos, né, empresas ou muitas vezes para autônomos que trabalham agregados com ela e tudo. Então, no fundo, você tem um mecanismo, digamos, mais dinâmico de oferta de trans de necessidade de transporte para quem vai realizar esse transporte. E aí imagina o seguinte, quando eu contrato isso muito barato, quando eu faço um bid e tenho um preço contratado muito barato, não necessariamente eu consigo executar esse preço muito barato, porque eu fecho um preço muito barato, vamos chamar assim, mas na prática o que que vai acontecer? Eu não tenho a disponibilidade na hora que eu preciso de frota.
E aí, se eu não tenho a disponibilidade na hora que eu preciso de frota, eu tenho que precisar o quê? Tenho que precisar ir para o mercado spot. E aí eu vou para o mercado spot para cumprir uma parte da minha demanda e acabo contratando isso caro, né? Então é um bom exemplo em que, poxa, eu a princípio fiz uma coisa que teoricamente teria sido muito boa, que foi negociar uma excelente tarifa de frete, mas isso me dá uma baixa disponibilidade e na hora H eu vou para o mercado spot e acabo pagando um pouco mais caro. Então, e aí não que tenha uma receita de bolo, que uma coisa seja melhor que outra, o spot, o contrato de mais longo prazo, mas o grande ponto é que eu tenho que entender a estratégia que eu vou ter na empresa, né, o que que eu quero com a empresa, o que que eu quero de serviço, o que que eu e também a conjuntura econômica do momento. Então eu posso fazer, por exemplo, se eu faço um bid numa hora em que eu tenho um mercado muito ofertante, eu vou ter uma situação. Se eu faço um bid no momento em que o mercado está mais restrito e pouco ofertante, eu vou ter uma outra situação. E isso é engraçado, porque no passado era quase quando todo mundo fala o seguinte: "Poxa, então melhor eu fazer o bid no momento que o mercado está muito ofertante, porque eu vou ter um Certo. bid muito mais barato, vou ter um preço muito mais barato. E o que eu digo é não, tem que ter uma estratégia para isso, porque não vai adiantar, eu vou me iludir achar que eu vou ter aquele valor de frete, e quando o mercado mudar, eu não vou ter disponibilidade. Então, como que eu me adequo a isso? Como que Agora eu consigo fazer um orçamento? Como que eu consigo cumprir o orçamento? Como que eu vendo isso para as outras áreas da você empresa, tem né? que alinhar o planejamento com o teu orçamento, né, e o planejamento com a execução, né, porque muitas vezes você planeja barato, né, você faz o pré-barato, só que na hora da operação, sai tudo muito mais caro e eles não se Agora, conversam. agora isso gera um descompasso, né? Porque normalmente esse processo de bid, né, de transporte, quando a gente fala que a gente vai, né, fazer um empenho de contratação, ele é feito num processo longo que não consegue ser feito com uma frequência muito alta. Então as empresas vão lá, montam toda uma estrutura para ir ao mercado de contratação de transporte, e isso elas fazem com uma periodicidade ali anual, né, às vezes de 6 em 6 meses, mas elas não conseguem casar isso com a mudança de momento entre o mercado ofertante e o mercado, com menos oferta, né. Então, como é que você vê essa dinâmica para que a empresa consiga, por mais que ela tenha contratado barato e depois ela não vai ter o veículo, ou ela pagou caro e depois ela teria uma oportunidade de contratar mais barato, como é que ela deveria agir para que realmente esse custo de transporte possa estar mais adequado? Eu acho que o grande ponto aí que a gente está falando é o seguinte: eu tenho que saber o jogo que está sendo jogado. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é eu não estar entendendo o negócio e Certo. reagir depois, né? Esse é o grande risco. Ou seja, na prática, o que as empresas fazem, elas se adequam ao mercado, não tem jeito, né? A conta do mercado ela vai chegar, né? Eu tenho que investir em eficiência, né? Em sistemas, e com isso conseguir ser de fato mais barato em custo. Mas quando estou falando da relação entre as empresas, né? Para essa parte da eficiência, da integração, eu tenho que entender o momento de mercado. Isso às vezes não é muito claro. E aí o que acontece é que acaba que é muito parecido com o que acontece no planejamento, demanda e tudo, a questão do efeito chicote, o que a gente tem uma relação mais ou menos parecida, ou seja, eh, a empresa às vezes ela pode deixar o serviço se deteriorar muito para depois corrigir o custo. E quando o serviço está se deteriorando muito, o que acontece é que nesse momento ela também acaba que tem que explode no custo. Por quê? Porque ela vai para várias contratações emergenciais. E essas contratações emergenciais, muitas vezes elas já feriram o serviço, porque eu já estou, por exemplo, com atraso e tudo mais, e ainda assim eu vou pagar um custo mais alto. E Perdeu dos quanto 2 menos lados. tempo eu tenho para isso, pior a minha oferta. Então, estou no momento, digamos, de oferta restrita, que eu estou com preço baixo e que eu estou chegando no mercado já atrasado para contratar. Então, acaba que eu perco, nesse caso, tanto o nível de serviço, quanto eu acabo sendo onerado em custo. E aí, e qual é a diferença disso? Se eu estou entendendo o que está acontecendo no mercado, é claro que assim, o tsunami ele meio chega para todo mundo. A diferença é que eu consigo me planejar um pouco melhor, né? Então eu consigo antever e com isso eh, eu tomo as decisões na minha empresa antes do que o mercado de forma geral. Eu brinco muito com isso, né? Que é aquela piadinha boba do leão, né? O cara tá lá botando, tá com um amigo, pô, o cara soltou o leão e ele tá amarrando o cadastro do sapato e o amigo fala assim: "Pô, você acha que vai correr mais que o leão?" Ele fala: "Não, mais que o leão não, mas eu vou correr mais que você", né. Então eu É. acho que o grande ponto é, quando a empresa ela está mais, entendida em relação ao mercado, entendida no momento que ela fez uma contratação, o que que ela consegue? Ela consegue se antecipar
e ela consegue ter uma melhor relação de serviço e custo, né? E isso que eu falei, a gente estava falando um pouquinho de transporte, mas se a gente entrar em armazenagem é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, ó, a gente está no momento de taxa de juros alto. Pô, será que vale a pena eu ter um BTS para armazenagem, contratar por BTS? O que que acontece? Como é que está o nível de vacância? De armazém, esse nível de vacância está diminuindo, está aumentando, como é que está na minha praça, como é que está a relação de mão de obra, né? Então, eu acho que o grande ponto, assim, as empresas evoluíram muito na última década, nas últimas 2 décadas, em relação às práticas internas, melhorias de processo e tudo mais. Mas eu diria que esse entendimento do mercado, resposta ao que está acontecendo no mercado, e jogar olhando um pouco para frente e conseguindo integrar, né, a estratégia da empresa com o que está acontecendo no mercado e com o que eu tenho que fazer para responder isso é o principal, né? Porque as empresas elas vêm melhorando nas operações, elas vêm fazendo elas acompanham diariamente com indicadores de desempenho, tudo o que está acontecendo na operação. Seria mais ou menos isso? Você está sempre acompanhando a tua parte de custos, sempre olhando o mercado, não apenas só quando você contrata, mas, naquele período da contratação, procurando entender, vendo se tem novas Talvez possibilidades, seja não só uma olhar melhora. internamente, né, mas olhar externo, deixar de olhar Externamente só também, olhar os indicadores internos, mas tentar ler o mercado de uma forma também, mais clara, né. Exatamente isso. E é. mais, e mesmo os indicadores internos, eu brinco que, assim, você tem formas de ler esses indicadores internos, né. Vou dar um exemplo, Uhum. você pode estar olhando o indicador interno como um todo, ou você pode estar vendo, por exemplo, como é que está o custo do que você está contratando via contrato versus o custo do spot, versus o que está acontecendo com os indicadores econômicos. Eu acho que o importante é você conseguir ter essa integração para ter uma leitura, né. Não Certo, não é só uma engrenagem que ela funciona sempre do mesmo jeito, ela precisa de uma informação de fora para entender como está o mercado e como que eu tenho que responder a essa necessidade de mercado. E mais uma vez, e alinhar isso com a estratégia da empresa, que pode parecer simples, mas não é tanto, porque muitas vezes não tem certo ou errado. Eu tenho o melhor naquele momento, ou eu, às vezes, vou até fazer aquilo naquele momento, mas eu tenho que saber o seguinte: opa, se eu estou fazendo isso nesse momento, eu tenho um um risco. E, reflexo, né. e o risco pode estar para os dois lados. O risco pode estar, por exemplo, opa, eu posso estar contratando uma coisa que lá na frente eu vou estar pagando muito caro, ou posso estar contratando uma coisa que lá na frente eu vou estar pagando muito barato e isso vai me gerar um problema. E, e- Uhum. e- e às vezes pode ser bom, isso pode ser ruim, né. Então, por exemplo, armazenagem já é um pouquinho diferente de transporte, que normalmente você já tem, relações contratuais mais fortes. Então já é um pouco o caso inverso, às vezes se eu estou fazendo uma coisa que no momento é vantajosa para a empresa, eu consigo segurar que isso vai ser vantajoso na frente, não necessariamente eu não vou conseguir cumprir isso lá na frente, eu posso já ter conseguido uma captação, eu posso já ter conseguido um investimento, e eu vou estar aproveitando esse investimento baixo e vou ter uma vantagem competitiva lá na frente, É né. tudo uma questão de trade-off, né. Quando você faz você toma uma decisão, você tomou aquela decisão porque você vai ter um ganho, mas toda decisão você tem perda, né. Você deixa de, conseguir outras coisas. Você tem que saber o que que você está deixando, porque mais na frente aqui o cenário pode mudar, e aí, ser mais vantajoso você trocar. Seria mais ou menos isso. Exatamente isso, ou seja, É. é até bacana, assim, por exemplo, a gente tá aqui gravando sobre isso, porque é quase como, poxa, você tem que ver a previsão do tempo, e necessariamente você vai fazer sol ou chuva, isso não é um problema, agora, pô, você vai fazer chuva, você vai ter que sair com guarda-chuva de casa, né, se vai sair sol, você tem que pensar assim: "Pô, vai ficar quente, vou botar uma roupa muito", então é assim, é conseguir entender, ter uma leitura clara do que está acontecendo no mercado, o que que deve acontecer num futuro próximo, e eu conseguir entender o que que é melhor para a empresa nesse momento, também alinhando a estratégia da empresa. Sim, Porque é sim. claro que às vezes eu posso ter uma estratégia de, por exemplo, melhorar muito o serviço, eu vou botar recursos dedicados. Se eu vou botar recursos dedicados à minha operação, eu não fico tão à mercê do mercado. E aí você vai perguntar: "Poxa, isso é bom ou isso é ruim?". É. Isso tende a ser bom se eu consigo dar muita produtividade no meu sistema, mas para eu Sim. dar muita produtividade no meu sistema, eu tenho que ter uma noção muito clara do quanto vai ser demanda no futuro. Não, e você Eu tem que ter Muita clareza também. incerteza, você não Se consegue eu dar tenho muita essa certeza, eu não consigo ter dessa isso, né. Você garantir tem essa produtividade. você tem que ter clareza também dos problemas de você ter uma frota dedicada, né. Você É, ou frota, ou centro de é. distribuição, enfim, o Maurício, que deixa seja. Ou até estoque mesmo, a gente está falando isso, mas hoje em dia é muito discutido, na questão do 1P, do 3P, ou seja, o quanto que eu vou ter de estoque próprio, o quanto que eu vou ter de estoque de fornecedores, né.
E tudo isso está bastante relacionado com o que a gente está falando, né? Até porque cada vez a gente tem uma maior gama de produtos, de itens, né, que, poxa, eu começo a ter estoque de tudo, esse negócio começa a ficar muito caro. Se eu for Sim. querer oferecer um serviço muito bom, quiser ter estoque de tudo em todos os lugares, aí eu já começo com uma rede logística que esse negócio fica ainda mais relevante, né. É. Você tinha comentado sobre a questão do comércio eletrônico, né, e da questão de como, a partir da visão ou da medição da conversão dos cliques em vendas, você consegue ter uma linha de argumentação que permite que você não olhe só para o custo, mas olhe o quanto aquele serviço adicional, em termos de prazo de atendimento, te agrega em venda. E isso pode justificar um custo maior. Então, na medida em que você tem como fazer essa mensuração mais clara, né, do valor do serviço oferecido, isso pode ser um argumento para que você não olhe estritamente para a linha de custo. E a gente viu, né, que as operações de e-commerce no Brasil cresceram muito, né, a partir da pandemia, tiveram um investimento muito grande na expansão das suas malhas, num cenário econômico, né, de juros muito baixos, e agora a gente teve essa virada pós-pandemia, com um aumento das taxas de juros, com uma crise econômica. Como é que você vê o impacto desse crescimento de juros na questão dos custos logísticos e, a partir daí, numa maior preocupação novamente com essa linha de custo dentro das decisões das operações e o impacto disso na cadeia? Esse ponto é interessante, né, porque as pessoas agora não, porque a gente está tendo na realidade até uma baixa aí no valor do diesel e tudo recentemente, mas todo mundo falou muito: "Ah, o diesel aumentou e tudo mais". Isso fala muito pouco, talvez, da taxa de juros na logística, né, É. e talvez a influência da taxa de juros, ela seja, né, eu não diria que mais relevante, mas talvez mais abrangente, mais dolorosa. E aí quando eu falo de mais abrangente, mais dolorosa, eu digo a gente tem 2 pontos. Primeiro é entender o patamar dela, e o segundo é você entender qual a variação de patamar dela. Então, ela alta, ela traz um dano, mas o dano da variação de patamar é muito pior do que o da alta. É. E o interessante é que esse impacto, às vezes, as pessoas relacionam muito mais, né, ao que a gente chama aí do que é intensivo em capital, né, como, frota própria Equipamento. e tudo mais, né, aí do heavy asset, coisa e tal. Eh eh eh, mas o que que acontece? O mundo do asset light, que é o que o investidor gosta e tudo mais, a taxa de juros também machuca muito ele. Por que que machuca muito? Por mais que você não tenha um investimento em capital, significativo do ponto de vista que você não está comprando um ativo para vender, então, por exemplo, eu não estou comprando caminhão para vender o serviço, né, eu estou subcontratando, mas eu tenho um descompasso entre a quando que eu pago o meu fornecedor, então, por exemplo, se eu sou uma transportadora, eu estou quarteirizando o frete, quando que eu pago esse terceiro, que é uma transportadora pequena, é um autônomo, e quando eu recebo, né, o dinheiro do serviço do embarcador, daquele que está contratando o transporte. E aí qual é o ponto? Quando eu estou num cenário de estabilidade, independente de qual é a taxa de juros, é eu marquei o meu preço considerando uma determinada taxa de juros. Tá. Quando eu estou sofrendo uma variação, qual é o problema? Eu, quando participei lá de um bid e tudo, né, no caso aqui fazendo a figura do transportador, do operador logístico, eu considerei uma taxa de juros de desconto, vamos supor, de que eu conseguia lá pegar, antecipar os recebíveis com uma taxa de juros, por exemplo, de 0,5% ao mês, 0,6. Aí o negócio subiu, foi para um e pouco, próximo de 2. Isso está comendo praticamente a margem toda dele, porque ele fez, né, então, digamos, ele apresentou a conta, né, ele combinou um valor com uma taxa de juros e a taxa de juros aumentou muito. Então eu diria que a taxa de juros ela tem 2 impactos quando a gente olha para transporte, é muito importante. Um é não só o patamar dela, mas o outro é a variação. Quando a gente está lá na linha, né, olhando mais para armazenagem, para estoque, às vezes isso é até mais significativo, né, porque você precisa de mais investimento em ativo. Muitas vezes parte desse investimento é feito direto pela empresa, ou ele vai num BTS, e aí a taxa de juros já influencia direto, o resultado. E o estoque mais ainda, né, ou seja, eu estou Sim. com valor Sim. em estoque, aquilo é imediato. E o difícil qual é? É que muitas vezes a empresa tem que baixar o estoque, no momento em que baixar o estoque
representa o quê? Representa ela gerar uma perda no balanço. Por quê? Opa, se eu vou baixar meu estoque, uma coisa é pensar no modelo de estoque, como é que eu vou fazer no futuro. Agora, outra é pensar o seguinte: como é que eu faço hoje? Hoje não tem jeito, a empresa já tem lá um estoque parado. O único jeito que ela tem de baixar o estoque parado é ela vendendo aquilo. Se o produto não está vendendo, ela vai ter que botar um preço mais baixo. Se você vai colocar um preço que está mais baixo o quê? Está mais baixo que o custo, vai sacrificar a margem de lucro da empresa. Então, assim, eu também vejo ali uma necessidade muito grande quando a gente está falando de armazenagem, de estoque, da gente ter essa integração, digamos, da estratégia que junta um pouco o que é o comercial da empresa com o que é o financeiro, com o que a gente tem que fazer em logística e supply chain, né? E isso é o que torna, digamos, a logística e o supply chain muito mais estratégico hoje do que algum tempo atrás. E mercadologicamente também tem esse entendimento, né? E a gente tem que olhar não só pelo, digamos, retrovisor, né? E esse retrovisor eu tenho que estar olhando para o que está acabando de acontecer, mas eu tenho que olhar pelo para-brisa. Então, Claro. o que vai acontecer aí, né? Então, exemplo, a gente teve a entrada lá do Euro 6 aqui. Certo. O que aconteceu na prática? Aconteceu que a gente teve uma coisa no Brasil que é muito diferente, que quando a gente olha para o ano passado, ele foi um dos poucos anos que a gente teve um aumento de oferta, por exemplo, no transporte, muito superior, quer dizer, muito superior, mas razoavelmente superior aí, não seria exagero, mas razoavelmente superior ao que a gente teve de aumento de demanda. E Certo. por que isso? Porque, pô, você teve lá uma antecipação lá em questão de renovação de frota e tudo mais. Então é quase como se a gente tivesse dado um, um oxigênio extra ali Sim, para a oferta. Agora, isso está tendo impacto agora. sim. Então, exemplo, agora 2023 a gente olha para as montadoras, está todo mundo diminuindo a produção. Por quê? Porque teve uma demanda, digamos, antecipada, né, Sim. no ano passado. E agora, provavelmente, o que a gente vai ter nesse ano? Esse ano, provavelmente, não vamos ter aumento de oferta. Pelo contrário, a gente deve depreciar mais Não, do que ter de oferta. a Então, expec isso já muda a conjuntura. E eu não tá. posso olhar só para dentro da empresa, eu não posso olhar só para o umbigo do que está acontecendo dentro da empresa, tem que entender o que está acontecendo no mercado. É, o que você vê é a expectativa de queda de venda, de licenciamento de caminhões, significativa. A Anfávia ainda não fala muito, mas as empresas, a indústria já pensa em 5, 6, 7% de queda, né, em relação ao ano anterior, que já, se não me falha a memória, já foi um pouco menor Ele do mais que ou menos o outro. regulou, né, antes estava em É, patamar muito próximo. isso, Mas foi mais mas ou menos mas só que sinceramente eu não acredito nessa queda não, acho que a queda esse ano vai ser vai ser ainda maior, né. vai ser ainda maior que essa. E a gente tem falado muito sobre essa questão, né, de deixar de olhar para dentro, né, ou deixar de olhar só para dentro para olhar também para essa conjuntura de mercado que se apresenta e que vai mudando ao longo do tempo e que você precisa se adaptar. Agora, você também tocou num ponto que é importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, da taxa de juros sobre o impacto operacional, a gente vê que a primeira coisa que a gente olha normalmente é estoque, né? Porque o impacto é muito direto sobre o custo de capital empatado ali. E a gente está frente a um desafio que não é só operacional, mas também é comercial, de marketing, a gente tem uma diversificação de portfólio, aumenta o mix de produtos, né, isso pressiona muito o teu estoque, num cenário onde você tem uma preocupação financeira grande, e aí é aquela questão de como é que eu vou, dar baixa desse ativo financeiro no meu balanço. Mas essa questão do olhar para fora, realmente, quando a gente vê o dia a dia das empresas, elas estão muito orientadas a gerenciar aquilo que elas controlam internamente, e pouco essa visão do mercado. E aí o que que você diria para o executivo, né, que está escutando a gente aqui e está falando assim: "Pô, entendi, eu tenho que fazer o monitoramento desse mercado, eu tenho que fazer a leitura desse mercado, como é que eu posso fazer isso, né? O que que eu deveria estar olhando para poder e como é que a partir do que eu estou olhando, eu infiro alguma coisa para poder tomar minha decisão aqui operacional?" O primeiro ponto muito interessante é o seguinte, é que eu tenho várias coisas internas que são parâmetros do mercado, e que às vezes eu não olho com esse olhar. Então, até antes de eu ir buscar dados no mercado, eu posso ter vários dados dentro da minha empresa que estão orientando como está o mercado. Então, eu vou dar um exemplo. Como é que está a minha disponibilidade, né, quando eu preciso de veículos e tudo, como é que está a minha disponibilidade? Está em 90%, está em 95%, está em 85%. Esse dado eu tenho dentro de casa, ele está no meu sistema. Agora, ele está me trazendo uma informação do mercado.
Certo. Como é que está o meu preço praticado hoje do que está contratado? Esse dado é um dado interno meu. Agora, se eu comparo ele com como é que está o preço do spot, esse dado também está dentro de casa. Então, meu ponto é que é interessante isso, e até meio paradoxal. Eu posso pensar também no tempo que eu preciso para uma coisa. Dado que eu botei uma oferta agora, né, na realidade, eu apresentei uma demanda de transporte. Em quanto tempo que eu estou tendo essa demanda suprida? Eu posso ter uma série de indicadores, até olhando para dentro, mas que na realidade estão relacionados de uma forma, digamos, mais update com o que está acontecendo no mercado. E a sensação que eu tenho é que às vezes as empresas deixam esse dado escapar, deixam essa relação escapar e acabam indo muitas vezes para uma coisa que está olhando na média, e aí na média, de fato, aquilo não salta aos olhos, ou ele parece que é só um resultado da operação, mas que ele não é. Ele é um resultado também do que está acontecendo no mercado, né? Então, eu acho que o grande ponto aí é, primeiro, eu consegui colocar essas coisas lado a lado para ver a correlação, então, a ter os indicadores do mercado, né? Ter os indicadores, muitas vezes, também de concorrência e tudo mais, que cada vez mais é fácil da gente conseguir, né? Do ponto de vista que a gente tem mais dados divulgados, a gente tem mais informação de balanço, a gente tem mais informação de relação com investidores, do que está acontecendo com cada empresa. Então, eh, ou seja, eu tenho que estar olhando para dentro, medindo dentro aquilo que sofre influência de eficiência, né, sistema e tudo mais, que eu tenho que estar investindo, tenho que estar melhorando, mas também tem que estar relacionando isso com o mercado. E junto tem que estar trazendo indicadores do mercado para comparar e para buscar essas correlações e mais, e garantir o seguinte: poxa, eu estou dando o passo certo agora, olhando tanto pelo retrovisor, tanto pelo que eu tenho, quanto olhando pelo para-brisa, ou não? Eu estou tomando uma decisão só olhando pelo retrovisor, né. E isso muda até a forma com que Sim. você analisa a informação de custo. Então, exemplo, antigamente as pessoas falavam assim: nota, cada hora às vezes uma coisa vai ser importante, às vezes, eu vou analisar o valor de frete do último ano. Tem horas que você fala assim: "Pô, agora olhar do último ano é uma besteira, você deveria estar Sim. olhando do último mês". Agora, para uma informação mais estratégica, que eu estou pensando em quando que eu vou fazer o bid, eu tenho que estar olhando ela mensalmente e ter esse histórico mensal comparado com o que acontecia antes, para saber o momento mais adequado de fazer um novo bid, ou de saber como que eu vou fazer isso no futuro, se eu vou fazer vários bids pequenos e tudo mais. Então acho que ter essa clareza de como medir, quando medir, se eu estou medindo certo, se eu estou comparando com o do mercado que eu deveria comparar, é bem fundamental. Eu imagino que esse tipo de análise, inclusive, fique ainda mais complicado quando você, tem no retrovisor, né, um evento catastrófico como foi a pandemia Covid-19 que mexe todo o mercado, tudo fica muito diferente, né. Não dá para você tomar ele como base, né, vira um outlier praticamente. É é é é curioso, né, Como resolver isso? do ponto de vista de algo tão ruim como foi a pandemia, a gente pensar que talvez ela tenha alguns legados, né, digamos, de operação, do que dá para fazer diferente, do que dá para eu me reinventar, de soluções que foram colocadas lá e que eu posso continuar usando, ou de coisas que a gente viu que é o seguinte: "Pô, eu fazia da forma errada, agora tem que fazer de uma forma completamente diferente", né. E sem dúvida, quando a gente olha, né, hoje em dia pelo retrovisor, a gente tem um retrovisor, digamos, meio turvo, né, que eu Retorno, é. que eu que eu que eu tenho que saber filtrar, e que É. talvez hoje a gente ainda esteja vivendo um pouco desse tempo, porque no fundo, todo mundo achava, assim, mais do ponto de vista até econômico, isso é global, isso não é do Brasil, é que a pandemia levou a gente a um fundo do poço, que essa recuperação talvez agora estivesse sendo muito mais sustentada. O que a gente está tendo na realidade é um voo de galinha, digamos, e que a gente aqui no Brasil talvez esteja até mais acostumado a lidar com esse voo de galinha, que isso aqui no Sim. Brasil é algo que já acontece aí, sei lá, É. nos últimos 20 anos, né. E para o mundo esse voo de galinha esteja sendo mais uma surpresa, né, porque está acostumado com uma coisa, digamos, Sim, sim. mais consolidada, de um crescimento mais estável e tudo mais, né. É, como você tem, a questão da inflação, né, o Brasil está tão acostumado com inflação que reclama-se, mas toda vez tem sempre alguém que lembra: "Não, mas pô, na década de 80, era a inflação era de você sentia diariamente, né".
E, em compensação, na Europa, você tem uma inflação, nos Estados Unidos, você tem uma inflação de 5%, o povo já está desesperado, falando: "Acabou o Não, e a mundo". mesma coisa com taxa de juros, né, também é É, curioso, ou seja, pô, para o americano a taxa de juros está um absurdo de é um alta, absurdo. né, a gente olha pra taxa de juros dele e fala: "Pô, se eu estivesse jogando esse jogo eu estaria", mas nota que um pouco o reflexo que acontece no Brasil é porque para o mercado americano a taxa de juros também está alta, né, então, Sim, é. né, e a gente chega a essa relação, falar: "Pô, mas aqui a taxa de juros está um absurdo", né, então talvez por isso até que o dólar tá caindo, né, porque, pô, Exatamente. a renda fixa aqui tá muito bom, né, então é Tá vindo difícil. dinheiro para renda fixa, É, né. e para quem quer ver o investimento, quem quer ver da operação, não quer que o dinheiro esteja indo para renda fixa, né, quer que o Exatamente. que Sim, que sim, que que sim. que Até porque esteja a indo gente para tem muita investimento carência, empresarial, né, isso é de um infraestrutura e tudo, exatamente, é e algo o reconhecido, né, que a gente é. também, tem essas taxas e esse custo logístico aqui no Brasil, porque a nossa infraestrutura é muito deficiente, né, a gente sempre você sempre comenta, né, que a gente às vezes tem um custo de transporte comparativamente mais barato do que lá fora, quando a gente olha para o rodoviário, mas a gente transporta cargas pelo rodoviário que não deveríamos transportar, então não adianta que o rodoviário seja mais barato, ele é mais caro do que o ferroviário, do que outros modais. E também uma coisa que você sempre comenta é a questão de que o rodoviário ele serve meio como um anteparo, né, para as ondas de choque na demanda. Como o investimento feito para movimentar carga pelos outros modais em geral é mais alto, na hora que você tem uma oscilação, o rodoviário sofre mais. Como é que está essa relação nesse momento, né, que a gente está você comentou que a taxa de juros ela não onera apenas por estar alta, né, mas esse movimento de mudança, né, de elevação repentina e abrupta de uma taxa que estava em 2 e poucos por cento para 13,75, isso também provoca um efeito muito forte sobre a economia e sobre os custos das empresas. Como é que a gente está nesse momento e o choque que a gente deve estar vivendo agora, por conta da infraestrutura? Não, então, acabou que ficou uma pergunta grande aí, isso daí dá uns É, 5 toda podcasts mais ou menos. Mas Não, você o volta, você não, volta. não, não, eu vou responder metade, já me esqueci da outra metade, você vai aí A vai gente ser cobra, pode é, deixar, é. a gente Bom, cobra. então começando pelo lado de eu olhar o aumento, né, da taxa de juros. Olhando o aumento da taxa de juros, eu diria que agora a gente está na ressaca, né, ou seja, a gente já está há algum tempo aí sem um aumento significativo, esse aumento já veio, e agora o problema é que a gente está na ressaca do que a gente viveu. E isso tem sacrificado demais o balanço, né, das empresas relacionadas à logística, né. Porque o que acontece é que você aumentou o custo capital, né, você passa a ter um resultado operacional, mas quando você olha pós-resultado financeiro, essas empresas ficam bastante prejudicadas. E eu acho até que quando você vê as companhias de capital aberto, eh, talvez tenham hiperreagido a isso, né. Então você olha o preço dos papéis hoje no Brasil, eu considero que está tudo barato, esse é um ponto. E olhando mais para o lado da infraestrutura, eh, talvez a solução do mundo passe um pouco por isso, né, ou seja, o Brasil, né, com mais investimento em infraestrutura e talvez a China com mais consumo, né. O É. problema é que a gente ficou muito tempo no Brasil, Incentivando o consumo. incentivando o consumo e achando que, pô, incentivando o consumo, o investimento em infraestrutura ele vem a reboque. O problema é que aí você pega, né, diferentes, né, governos e tudo, e o modelo meio que continuou esse, e acaba que você não teve esse investimento na Não, infraestrutura, você né. E simplesmente nesse sobrecarrega a É. infraestrutura e deixa de crescer, né. Na verdade, todos os nossos crescimentos, quando você incentiva consumo, a infraestrutura se sobrecarrega, como você não tem investimento, você para isso é um limitador da taxa de crescimento brasileira, né, então É, olhando para o tema aqui de uma forma não empresarial, mas de um ponto mais macro, esse é o grande ponto, né, ou seja, eu não consigo ter uma economia de escala brasileira com um aumento de consumo e conseguir, digamos, ter um custo logístico menor em relação ao PIB e tudo mais, porque a infraestrutura pressiona e aí volta pra inflação, né, e a inflação faz com que aumente a taxa de juros, aí ele pressiona mais ainda a infraestrutura, então você cai ali num círculo vicioso, né, esse é o e nesse mesmo tempo, a China, em contrapartida, aumentou, não sei quantos por cento a infraestrutura. Você olha a infraestrutura rodoviária, enquanto o Brasil pavimentado tem 120, sei lá, 120 mil quilômetros.
Dá um pouco mais, É, dá uns 205, 210. isso, 210, isso. Mas só que mesmo assim, E nesse 210, isso aí é o que a China investia há alguns anos, né. é, Mas você nota que a era um China ano, um ano ela um ano ela põe isso. em um ano coloca o Brasil, mas mesmo assim agora a China diminuiu e a esperança que a gente tem é que o Brasil aumente, né, e que É, a China tenha mais consumo também, né, não adianta a China botar Sim. só infraestrutura sem ter sim. consumo, isso gera um Mas muita problema para eles poupança, também, né. muita infraestrutura, muita poupança na forma de infraestrutura, muita poupança pessoal e muito pouco consumo relativo ao tamanho da população, né. Essa é Essa uma inversão preocupação realmente deles lá e eles vêm procurando estimular, porque, agora, pelo que eu vejo, o entendimento é esse, precisa estimular, parar de pensar muito na exportação, que era a preocupação deles, né, produzir, ser a grande fábrica do mundo e pensar que precisa fazer dinheiro dentro, né, o povo precisa consumir para gerar economia, né. Não ficar dependente só do mercado externo. Uhum, sem Então dúvida. E uma outra coisa aqui para o Brasil também que eu acho que a gente tem que ter, né, é ter uma cultura estratégica da logística, sabe. Eu acho que, assim, a gente tem que ter, de um lado, bons indicadores, eu acho que isso muitas vezes falta, né, ou seja, eu vejo um monte de indicadores, mas muito mais, bons indicadores da operação, do que bons indicadores da logística do ponto de vista mais estratégico, mais de estrutura do que eu devo fazer, né, ou seja, os indicadores muitas vezes estão muito voltados só para eficiência ou só para É. qualidade, não necessariamente conversando entre si, não necessariamente com uma visão de orientar decisões para o futuro, muito mais com uma decisão de ver assim, algo saiu de um padrão, né, mas não com uma decisão de nortear um pouco o futuro, então acho que isso é um ponto. E e um conhecimento, né, acumulado do que é o mercado, né. Poxa, de conseguir ter uma leitura clara, assim, poxa, se eu tenho, 10% de vacância, 12% de vacância em armazenagem no Brasil, nos condomínios, isso é alto ou é baixo? Se isso está assim, se a taxa de juros está de outra forma, qual o modelo que eu tenho que ir? Pô, tá numa hora de entrar no BTS, não está na hora de entrar no BTS? Pô, tá numa hora de eu pegar contratos mais curtos, poxa, se a minha empresa não está no conceito omnichannel, eu vou para o conceito omnichannel, como que isso pode impactar? Ah, pô, vou ter uma decisão de armazenagem dentro de uma visão de estoque que eu posso estar pensando que eu vou diminuir o nível de estoque, eu vou aumentar, mas olha só, meu nível de estoque não é influência só digamos, de uma cobertura de quanto tempo eu quero ter de cada item, mas talvez de uma decisão de portfólio, ou quanto dessa decisão de portfólio que ela está tomada de um ponto de vista mais estratégico do que é um P, do que é 3P. Ah, isso tudo está bem integrado, isso está bem costurado, né? Eh, eh, essa estratégia, ela tem que vir junto com o protagonismo que a logística e o supply chain tá tomando nas empresas, né? A gente não pode perder, a gente eu diria que é o seguinte, a gente tem uma janela de oportunidade, essa janela de oportunidade é dada pela relevância que a logística tem atualmente. Agora a gente tem que exercer essa liderança, né. A gente não pode, pô, olhar para meia dúzia de números dentro da empresa, olhar só para uma operação e ter uma visão, eh, estritamente da operação. E é engraçado quando eu falo da operação, eu estou olhando para 2 lados. Eu coloco o seguinte: muito importante eu ter uma visão estratégica quando eu estou atuando na operação. Então, tu tem que garantir que essa atuação mais na operação, do sistema, do que está acontecendo lá no centro de distribuição, na minha fábrica, no dia a dia do meu transporte, está orientada a um ponto de vista, estratégico, né? E vice-versa também, né? Ou seja, eu tenho que tomar decisões estratégicas que consideram uma noção do que eu tenho na operação. Eu não posso tomar uma Sim. decisão estratégica sem saber o que tem lá. Então, eu acho que a logística e o supply chain tem muito essa incumbência, né, de muito dever de casa, de: "Opa, eu tenho que saber da operação para apoiar a estratégia, eu tenho que saber da estratégia para saber o que implementar, como implementar, quando fazer, o que escolher e essa tudo via de mais". mão dupla é fundamental, né, porque se você direciona tudo top down, você corre o risco de estar criando uma estratégia que está muito dissonante do que você tem como realidade operacional e limitação de recursos para executar, né, porque não é uma questão só de, o que eu sou capaz de investir ou não, mas eu tenho limitações inerentes ao meu negócio e ao meu mercado,
que muitas vezes não casam com aquilo que eu tenho estrategicamente. Então, acho que essa é a grande dinâmica de supply chain, né? Você ter a visão estratégica dentro da operação no dia a dia das atividades, o cara entender por que está fazendo aquela operação de uma determinada forma, de que forma isso responde a uma visão, um direcionamento estratégico, mas também que você consiga trazer essa visão operacional para o topo da organização, e que muitas vezes também não existe, né? É, É, quer dizer, e que tem a ver com o que a gente começou falando aqui hoje, que é a questão do orçamento. Ou seja, se eu não tenho essa noção clara, eu não consigo fazer um orçamento realista. Eu não consigo adequar o orçamento. E aí eu vou falar do orçamento dos 2 pontos de vista. Eu tenho um ponto de vista que é eu ter um orçamento para dar uma previsibilidade para a empresa do quanto que eu vou precisar de caixa, do quanto que eu vou gastar, de qual que vai ser o meu resultado, e também um ponto de vista do orçamento como um objeto de planejamento. De Sim, entender o seguinte: isso vale a pena ou isso não vale a pena? Eu devo ir claro. pelo caminho A ou devo ir pelo caminho B? Né? Então, o É, bacana da logística do é, supply chain é que as coisas se a conversam, minha né? impressão é que o orçamento, né, por mais que seja feito dentro de um contexto de planejamento, você tem sempre uma fase final nessa construção e que é natural, né, porque o orçamento, no fundo, é um compromisso dos executivos com o conselho de administração, com os sócios da empresa, né, do que a gente vai fazer de resultado no próximo ano e o quanto a gente vai precisar de recursos para fazer esse resultado. E é natural, né, que o corpo executivo seja desafiado pelo orçamento, né, que você tem um orçamento que é desafiador em algum grau. O problema é que se você não tem com muita clareza quais são as alavancas para atingir aquele desafio, né, para conseguir cumprir aquele desafio, você corre um risco, e aí sim impacta muito diretamente a área de supply chain, de ter que entregar um resultado, né, ter que cumprir um orçamento, sem a clareza das alavancas operacionais necessárias. Então preciso crescer mais de Deixa eu 10% a deixa eu pegar venda. um exemplo desse da alavanca que eu acho que é importante, que é o seguinte: eu diria que às vezes falta uma clareza da elasticidade das alavancas, né. Então pegando o exemplo da elasticidade das alavancas, assim, a empresa muitas vezes está passando por um momento difícil e aí toma a seguinte decisão: "Opa, eu tenho que reduzir, pô, minha armazenagem, porque eu tenho, pô, um custo muito alto da armazenagem". Qual é a forma mais comum de reduzir a armazenagem? Não, pô, eu tenho aqui não sei quantos CDs, eu vou fechar 2 CDs, vou fechar 3 CDs e tudo mais. Qual é o ponto? O ponto é que para você fechar uma operação de armazenagem, você tem um custo elevado. Depois, se você vai montar uma operação nova de armazenagem, Tem você um tem um custo investimento elevado. elevado também. E se você parar para pensar, o custo do espaço, normalmente ele é 1/3, às vezes 1/4 do custo total de armazenagem. Então o que que eu estou falando isso? Opa, será que não valeria a pena eu dar uma menor carga aqui, ou eu fazer de alguma forma diferente, ou seja, eu poderia economizar, poderia ter um custo muito menor, sem necessariamente fechar. Eu poderia mudar a operação daquele local ao invés de fechar. Quando eu fecho, eu também tenho impacto em serviço. Eu teria que avaliar, eu tenho tanta coisa que eu poderia Sim, fazer, ao invés de avaliar. simplesmente fechar, Sim, e que também você diminui o custo, especializa né. um pouco, né, quer dizer, você avalia se existe alguma categoria, algum tipo de produto que você precise manter mais avançado e recuar os outros para diminuir a necessidade Em ali de último, operação. até se eu consigo, de alguma forma, segmentar aquilo, colocar aquilo à disposição do mercado, E ou no se eu fundo consigo entrar em alguma essa é a coisa. grande graça da gestão de custos logísticos, né, porque não tem uma receita de bolo única para todas as situações que você consiga falar: "Não, essa é a forma melhor de você gerenciar o custo". Tem sempre essa interação entre qual é a estratégia da empresa, quais são as alternativas de serviço que eu tenho, né, o que que eu vou buscar de análise combinatória desses fatores para efetivamente ter aquele custo que é o mais adequado para essa operação, né. E É, às vezes, talvez, o que se tenha nos e executivos é é uma e é e visão é muito então, muito mais estreita, né, não, de que, não, putz, então, mas aí o que que eu acho que é o papel, assim, do principal gestor, né, de logística e supply chain, é como que ele consegue mostrar isso com uma clareza muito grande, porque o grande ponto é que às vezes você fala: "Poxa, o CEO, o conselho de administração da empresa está tomando uma decisão", mas por que está tomando aquela decisão? Porque ele não tem uma clareza, no meu exemplo aqui, da elasticidade da alavanca. Então, poxa, o que que parece? Ó, pô, eu tenho tanto aqui de armazenagem, eu vou fechar uns 3 armazéns, vou diminuir o custo. Vou diminuir? Eu vou diminuir, mas eu tenho outras formas de diminuir. Para eu diminuir dessa forma, eu tenho que ter uma clareza muito grande, que é o seguinte: "Poxa, eu vou ficar tre
essa é uma decisão que ela vai repercutir num custo de 3, 4 anos. É claro que eu também tenho uma forma de sinalizar isso para o mercado. Opa, eu estou diminuindo o custo em tanto, porque eu fiz isso. Mas o meu ponto é o seguinte: você tem outras formas de sinalizar para o mercado, você tem outras formas de olhar, e a gente só pode olhar. Eu não estou falando que tem que ser feito uma coisa ou outra. O meu ponto é o seguinte: é que número que eu tenho que ver, como que eu tenho que entender o número, Sim. o como que eu tenho que medir. Eu tenho que ter esse número também de um ponto de vista, não só lá do indicador operacional, mas o número tem que estar na cabeça do executivo. O executivo tem que saber o que ele está fazendo, né? E ele tem que saber persuadir E e às vezes dialogar com os e executivos de outras e áreas, né? talvez esse seja a E com grande o questão conselho de num e processo o orçamento. orçamentário, porque o cara Exatamente, ou não seja, está a falando integração disso. dele com o CFO é ele muito estreita, né, Exatamente. não tem Quer como ele tá longe do CFO. quer dizer, tá mu E aí vem E o coisas profissional dissonantes, de né. logística, supply chain, tem que ser o responsável, digamos, pela educação logística é. do CFO, né, É. porque em última análise, Mas tá muito para ele é claro muito que importante. os principais não existe mais, né, os principais executivos de uma empresa não terem esse conhecimento da logística, não entenderem o mínimo ou no mínimo saber assim, preciso ouvir para saber qual vai ser o impacto na logística, porque isso Não, vai fazer uma então, diferença grande na então, estratégia. mas eu acho que o grande ponto aí é o seguinte: as empresas evoluíram muito, digamos, numa estrutura matricial. Então, você pega as grandes empresas hoje, muitas vezes ela tem uma estrutura matricial em que você tem alguém olhando para o financeiro dentro do supply chain. Mas o meu Uhum. ponto é que isso ainda é muito pelo retrovisor, isso ainda Sim. é muito, não é tão orientado ao mercado como está, e é como se eu estivesse olhando. O ontem. E o para-brisa, o que que eu tenho? Como é que eu Sim. relaciono o ontem com o para-brisa? Como é que eu relaciono dentro da empresa com fora da empresa? Eu diria que esse é o avanço que a gente tem que conseguir, colocar agora aí na Acho que não é carreira não é nem do o executivo. para-brisa, cara, é o Waze, é olhar lá na frente, é conseguir olhar lá pra frente, porque o para-brisa ele só te mostra ali na 1 quilômetro na tua frente, né, o negócio é É, você olhar bem mais na frente. e essa comparação eu acho boa também, né, aí do para-brisa ou do Waze, porque é o seguinte, né, eh eu brinco que, assim, o cara quando tá aprendendo a dirigir, qual é o problema? Você vai dentro do carro, você fica meio nervoso, né. Porque, pô, o cara vai para um lado, vai para o outro, é muito zigue-zague, e esse zigue-zague, tipo assim, ele é desconfortável, Sim. pô, você fica ali meio enjoado. O cara quando dirige melhor, ele tá olhando lá para frente, É. o carro não tá zigue-zagueando tanto, ele gasta menos energia, né, e passa por uma experiência de serviço melhor. Eu acho que a logística também é um pouco por aí, ou seja, você tem que olhar lá para frente, né, o Waze, o para-brisa, e não pode ficar olhando para o capô do carro, e tem que dar uma experiência melhor para a empresa e Sim. para o cliente, principalmente, né, a logística tá ali para servir alguém. E aí entender o que é esse cliente também, eu vejo que tem tudo a ver com a questão de custo, porque antigamente a gente, é engraçado, até hoje em dia, você pensa assim: essa empresa ela é B2B ou é B2C? Eu tenho tanto cliente hoje que eu falo assim: "Pô, é um B2B meio B2C, ou é um B2C meio B2B", e quanto cliente eu tenho que só jogava no B2B e agora está indo para o B2C. E como que essa Sim. logística tem que ser diferente, O e e-commerce como levou a isso, e né. e e como ele tem que se preparar, como mas o e-commerce, nota, talvez ele seja a ponta do iceberg, porque, ele levou a isso sem dúvida, ele é um motivo, mas a gente está acostumado a ver a parte do iceberg que está mais à mostra. Mas, por exemplo, pô, o e-commerce, que aí o e-commerce vem junto com o 3P, aí o 3P vem junto com, opa, agora a indústria que vende para o varejo, ela entrega direto na casa do consumidor, porque o produto é 3P lá, e como que eu adequo a minha logística para isso? Ou também o que aconteceu muito é que toda a parte de serviço, né, ela se desenvolveu muito, porque o que acontece? Quando o e-commerce começa a melhorar, né, é aquele negócio, todo mundo é consumidor, né. Sim, é. Então, Sim. pô, o cara, pô, ele é lá o CEO de uma empresa de serviço, ele também é consumidor, ele também está comprando, está recebendo na casa dele, no prédio dele. E aí quando ele olha para dentro da empresa e fala assim: "Pô, eu tenho uma empresa de serviço, eu vou presto um serviço lá para o cliente que é muito importante. Se eu consigo receber um produto na minha casa em horas, por que que o meu serviço eu demoro 3, 4 dias para prestar lá na ponta? O que está acontecendo com essa cadeia? E como que eu consigo transformar essa cadeia, né?" Então eu diria que grande parte do desafio logístico supply chain tá por aí. E aí a questão de custo é o como que eu atendo essa necessidade, né. Poxa, exemplo, se a gente fosse falar de transporte aqui, eu tenho vários mercados de transporte. Eu tenho o mercado de transporte, que é o mercado, digamos, da carga geral. Eu tenho o mercado de transporte, que é o frete dedicado. Eu tenho o outro, que é meia lotação. Eu tenho o multidrop, que é, poxa, um veículo lá faz algumas entregas. Eu tenho o fracionado, que é um outro mercado completamente diferente.
e a minha empresa às vezes jogava em 1, 2 mercados, né. Eu tenho o Courier, que é o outro Last diferente, mile, né? eu tenho o Pesar. Gente, e aí algumas empresas elas costumavam jogar 1, 2 mercados, elas crescem utilizando, né, o mesmo do passado e ela tem que estar indo para um mercado todo diferente. E aí, quando você vê em custo, esse negócio estoura desproporcionalmente. Por quê? Porque eu não estou contratando aquilo que eu preciso para minha demanda, estou Sim, contratando uma coisa que eu precisava para uma demanda diferente, olhando Sim. pelo, retrovisor de 3, 4 anos atrás, né. é A aquilo. gente vê isso com muita frequência em projetos, né? A forma de contratação é totalmente distinta daquilo que o cara precisa e do modelo de contratação hoje disponível no mercado, né? E da Então, orientação de futuro, que era o que a gente estava falando, né, do vínculo da estratégia. Então, assim, É, o como que eu entendo do número, o como que eu sei a estratégia da empresa, o como que eu sei quais são as dores internas da operação e como que eu amarro essas pontas, né. Esse é o desafio. E ele é bacana porque ele é um desafio que, como eu coloquei, ele não pode estar orientado para dentro, ele tem que estar pensando em fora. Eh, a gente não consegue fazer isso sozinho como profissional. A gente tem que se valer de um ecossistema, que é outro tema aí que está muito, né, em sim. pauta, porque sim, fazer isso sozinho é é impossível. impossível, porque eu brinco com algumas empresas que falam o seguinte, ó, quando você se você for fazer isso sozinho, quando você acaba e com o sistema isso é muito comum, né, quando você acabar de fazer lá o que você quer, já está Já foi, obsoleto. já É, foi, É, já foi. aí agora que tu Não falou, e adianta aí? nada. Aí você vai acabar de é, fazer, aí vai descobrir que está obsoleto. "Opa, agora eu vou ter que fazer o negócio todo de novo, E não vai estar dá". obsoleto de novo, quando você exatamente. Exatamente. Então terminar. Se tu então não então se valer então do a que gente está fica sendo desenvolvido, então a gente fica É. falando, né, de flexibilidade, resiliência, isso tudo tem a ver com custo, porque se eu não integro isso, esse Quando negócio não você chega falou a lá na questão do frente. B2B, as empresas são B2B, B2C, né? Às vezes, muitas vezes você fala, pô, esse tema está ultrapassado, porque na verdade as empresas trabalham numa operação omnichannel, né? Que você vai ter clientes ali diretos, clientes indiretos, consumidores finais na tua operação. Mas quando você pensa do ponto de vista executivo, ainda é muito comum o cara estar amarrado no modelo mental do que eu sou e do que eu posso me valer sendo desse modelo, né? Então, por exemplo, pô, se eu sou um modelo B2B, eu vou olhar para minha contratação de frete, ou é dedicado, ou é fracionado. E às vezes o cara encaixa a operação dele, né, numa dessas modalidades, eu vou contratar um frete fracionado. Quando na verdade o que ele está fazendo é muito mais similar a uma operação de courrier do que de frete fracionado. Ele está pagando muito mais caro do que ele deveria estar por conta disso, né? Isso é Então essa constante. quebra, É. essa quebra de Isso paradigma que do está que eu acontecendo. sou é fundamental. E a gente pegou um exemplo aqui do transporte, mas a gente vai para armazenagem, é a mesma Mesma coisa, né. coisa. Ou seja, qual é a tecnologia que eu vou utilizar de armazenagem? Poxa, tudo isso faz muita diferença. Eu quero fazer e é engraçado isso, porque você fala assim: "Ah, eu vou, né, eu vou ter um cross-docking aqui, pô, eu passo a precisar de um outro, eu vou receber o produto 3P, vou expedir diretamente, então a relação entre o que eu tenho de expedição, porque eu tenho de estoque é diferente, qual a tecnologia que eu tenho, qual o nível de fracionamento que eu vou lidar, no meu armazém, como que eu respondo esse nível de fracionamento, qual é a questão da estrutura que eu vou ter de picking, e engraçado que isso vai desde digamos, do mais básico, então isso vai desde um coletor, de um equipamento básico de armazém, que opa, a rotina do WMS também, que é uma coisa que, pô, todo mundo tem, mas que eu posso estar mais orientada para um formato de separação ou para outro, né, até um investimento em um sistema de caixas, né, um shuttle da vida, Uhum. né, um Sim. sorter, um picking automatizado, eh eh às vezes eu estou fazendo isso muito com a forma com que eu fazia antes lá, o velho ditado lá, né, do cara tá lá com parafuso, tá com martelo e tá pregando o parafuso, né. É. É, Mas e é difícil navegar, né, para escolher, agora tocando em armazenagem, assim, né, você estava falando, estava pensando aqui, quantos casos a gente vê dessa necessidade de diferenciação da operação e as dúvidas de como montar essa operação, né? Quer dizer, eu vou fazer uma segmentação dentro do meu processo de picking, eu vou ter que fazer um investimento no novo CD. Então, não é trivial, dadas as possibilidades que você tem, para você fazer a composição mais adequada da operação e levar tudo isso. Até porque você colocou um tema bom e está relacionado ao seguinte: logística e supply chain é uma coisa que eu tenho integração de uma atividade com outra. Então, pego, por exemplo, armazenagem
né, aí dá para pegar até os três: armazenagem, estoque e transporte, mas vamos deter mais em armazenagem com transporte. Se eu tenho demandas muito diferentes, eu tenho lá um pedido do meu cliente. Uma decisão é: opa, eu vou fazer um split na armazenagem e vou mandar 2 transportes separados para o meu cliente, porque são transportes, né, digamos, de volumes diferentes, de pesos diferentes. Não, eu vou pegar todo o pedido do meu cliente, eu vou consolidar e vou colocar aquilo no que é o maior volume. Nota, ela é uma operação de armazenagem que está Sim. junto com a operação de transporte e que uma forma vai dar um custo, outra forma vai dar o custo, e uma forma vai dar uma experiência para o cliente, outra forma vai dar outra experiência, porque de uma forma o cliente, digamos, ele tem todo o pedido atendido junto. No outro, ele tem um pedido atendido separado. Se é separado, ele pode ir talvez pelo nível de serviço do que é do separado, né? Então, pô, ele vai pensar: eu recebo parte do pedido em 2 dias e parte em 3. Às vezes, ele, para isso, e não necessariamente estou falando de juízo de valor, que uma coisa é ruim e outra é boa. Ou seja, às vezes ele pode preferir que o pedido seja splitado e ele receba 2 vezes para já receber logo uma, ou não. Às vezes, para ele pode ser aquilo tudo junto. Isso vai depender muito, por exemplo, se o cara é B2B ou B2C, né? O B2C a gente se acostumou a splitar totalmente. Hoje em Sim. dia, se nós três estivermos aqui, chegar na hora do almoço, a gente pedir no mesmo restaurante, vamos lá, imagina que todo mundo vai pegar um reembolso, ou que a empresa tem lá um vínculo com um mecanismo de busca aqui, né? E a gente vai colocar, por exemplo, um pedido aqui de um alimento. Você pegar o maior player do setor aqui, não vou nem falar para não fazer propaganda, você vai fazer um pedido num restaurante, eu faço um pedido no restaurante, ele vai fazer um pedido no restaurante. Vão Vão vir chegar 3 3 entregadores. Com entregadores certeza Vão, absoluta. vão, vão, que sei lá, saíram do certamente. mesmo lugar, vão chegar no mesmo lugar, e você fala: pô, essa empresa é genial, ela é a melhor logística que tem, né? Do ponto de vista de custo, é um total absurdo. Imagina, o cara tirou 3 entregadores, vai Exatamente. botar 3 entregadores aqui, mesma origem, mesmo destino, com 3 entregadores diferentes, É, e cada entregador vai ter mais de um pedido. Aí você vai entender menos ainda. Peraí, você está Vão com chegar em vários horários pedidos? diferentes, né? Vai É, chegar um vai chegar e os antes, 3 outro vai fizeram ao mesmo tempo. isso O legal, isso do ponto de a vista de eficiência a em gente tinha que ter custo, né. feito isso aqui no começo do É. Isso podcast Mas será e mostrava a hora que isso chegava aqui, né, e quanto é que custou para cada um. na não, É realidade impressionante. e isso no e-commerce é uma coisa absolutamente natural, né, uma coisa assim que é um desafio ainda a ser vencido, né, porque como a gestão de ordens ela é muito complexa, você acaba splitando a ordem para facilitar a operação, mas isso não necessariamente quando a gente fala Não, do isso é ponto o de vista de maior custo custo, isso é um custo exatamente, absurdo, é um né. custo absurdo, né, um negócio assim, tu fez a compra no mesmo lugar, no mesmo site, para entregar no mesmo local, muitas vezes, né, aquela operação vai acontecer do mesmo ponto de origem e vem splitado. Mas Eu já sei que o Lobo vai querer me cortar daqui a pouco. Eu acho que meio já indo assim, caminhando para o final aqui, é, eu acho que tem um pensamento que ele é importante, que ele é bacana e é motivador para todos nós, que é o seguinte: pô, a gente nos últimos 10 anos evoluiu um monte aí de logística, supply chain, a gente está muito melhor hoje do que está há 10, 20 anos atrás, mas muito. E ainda assim, pra gente que vive isso aqui, a gente olha e fala assim: "Caramba, o mato ainda tá alto, né". Então, pô, tem muito mato para cortar. Então acho bacana porque, pô, a gente venceu um mega desafio aí nos 10 últimos anos, e a gente, todos os profissionais de logística, supply chain, mas desafio para os próximos 10 são muito maior do que os últimos 10, né, Exatamente. então tem muita coisa para fazer. aproveitando esse teu gancho, olhando agora para o para-brisa, né, olhando aquele quilômetro, que seria o quê esse ano? Quais são os maiores desafios das empresas na parte de logística relacionados a custo que você vê? Não, então eu acho que tudo que eu falei aqui meio estava olhando já pelo para-brisa, ou seja, o complexo aí e o desafiador é o como que eu olho para o número interno, comparo com o número externo, o como que eu tenho uma estratégia que conheço da operação, o como que eu vou para a operação para implementar o que é estratégia, eh, e o como que eu tenho uma consciência do que eu faço, do quando eu faço, o que que vai impactar lá na frente. Ou seja, eu tenho que fazer uma coisa Das hoje, alternativas, né, eu ia sabendo o falar isso, seguinte: é. ó, Hã. pô, daqui a pouquinho, pô, a taxa de juros uma hora vai ter que cair, né, assim, não Sim. tem jeito, porque é cíclico, a economia dá sinal de fraqueza, a taxa de juros cai, então, pô, eu tô tomando decisão para que prazo? Pô, o que que é mais provável de acontecer ali na frente?
será que isso está adequado? Será que isso não está? E tentar ficar não Ficar com esse zigue-zagueando, exemplo né? da desmobilização e remobilização de uma operação de Do armazenagem, carro, né? de eu ficar O olhando cara ali olha para uma coisa muito, né, o curto prazo, É. toma decisão que no E o curtíssimo prazo é cara, o melhor. e o cara, mas assim, vamos lá, o mercado, né, principalmente o mercado financeiro, ele é um pouco assim, né? Você olha os papéis aí, você fala assim, pô, pena que não tem dinheiro infinito, porque tá um monte de coisa barata, né? Agora, o que que eu vou realizar para comprar o que tá barato? Ainda tem umas coisas, né? O que é mais de base, ainda tem coisa aí valorizadas, dá pra gente vender, mas de forma geral, esse aqui é o desafio, né? Bom, pessoal, a gente podia ficar aqui horas e horas e horas conversando, falando sobre logística e supply chain, mas o tempo é curto. Eu sei que o tempo de vocês é curto e muito importante. Eu agradeço a participação de você, Maurício, de você, Léo, Obrigado. e espero vocês já nos próximos episódios para a gente conversar, falar sobre os outros temas que temos pela frente. Bom, eu quero agradecer a participação de todos, vocês estarem aqui acompanhando esse tempo todo com a gente e esperando vocês nos próximos episódios. Obrigado aí, Maurício. Obrigado, Lobo, pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero poder participar dos outros episódios também. Isso aí. Assistir, acompanhar também. Obrigado. Obrigado.